Vamos lá, então, hora do grande debate. Para você que chegou aqui no Expresso CNN, a gente sempre lembra que o quadro é um grande sucesso, né, na CNN americana e um novo modelo no nosso país. Nós adotamos esse modelo porque o nosso objetivo sempre é apresentar temas relevantes, com visões diferentes sobre o mesmo assunto, para que você, então, construa a sua opinião conosco, a sua forma de pensar. O governo Bolsonaro foi alvo de manifestações de apoio e protesto em São Paulo, em Brasília e no Rio de Janeiro neste fim de semana. Mas em São Paulo, manifestantes ligados às torcidas organizadas de times de futebol protestaram contra o presidente. O protesto terminou em confronto com a polícia militar. Também houve ato a favor do presidente na Avenida Paulista. Em Brasília, manifestantes vestidos de verde e amarelo fizeram manifestações de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. E no Rio, houve manifestações simultâneas ali contra e a favor do governo. O tema do debate de hoje é: as manifestações deixam o ambiente político no país mais tenso? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Olá, Augusto, boa noite. Boa noite. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite ao espectador da CNN. Hoje começamos com você. Suas primeiras considerações, Caio, por favor. Acho que pela ordem a gente tinha combinado que ia ser o doutor Augusto. Pode ser, ó, as suas primeiras considerações. Pediram para começar com você porque a última tinha sido eu tenho Augusto. um acordo de cavalheiros aqui com o doutor Augusto que a gente alterna as considerações iniciais, mas como você achar melhor. Podemos ir com você, então? Pode ser, sem problema nenhum. Bom, sobre as manifestações agora desse domingo, eu queria fazer algumas breves considerações antes da gente tratar do que realmente interessa, né, que é a desinformação política promovida pela grande imprensa e os desatinos do ministro Celso de Mello, decano do STF, que comparou o Brasil de hoje com a Alemanha, né, da ascensão nazista. Então, ok, vamos falar das manifestações, mas sem perder o foco no que mais importa. As elites do judiciário e as elites da mídia, imbuídas sim de um espírito golpista, estão trabalhando exaustivamente pela deposição ilegal de um governo democraticamente eleito, contra o qual não há sequer uma denúncia de corrupção. Bom, em primeiro lugar, vamos responder à pergunta do debate, né? Se as manifestações estão deixando o clima político mais tenso. Nesse ponto, a gente não pode confundir a verdadeira relação de causa e efeito. Via de regra, não são as manifestações que causam tensão política, é a tensão política que causa manifestações. Uma manifestação nada mais é que a materialização de uma insatisfação popular, seja ela justa ou injusta, em maior ou menor grau. Existem manifestações mais orgânicas, né, que muitas vezes contam aí com a adesão espontânea de milhares e milhares de participantes, e existem também manifestações militantes ou mercenárias, a serviço de agentes políticos que, por vezes, pagam pela adesão de manifestantes, seja com dinheiro, seja com mortadela ou qualquer outra vantagem. Então, quando nós vemos membros de torcidas organizadas, cuja reputação é de conexão com o crime organizado, se engajarem politicamente nas ruas e, ato contínuo, recorrerem à violência física, atacando inclusive a força policial, fica muito difícil reconhecer essa manifestação como legítima e fica ridículo qualificá-la como um ato pró-democracia. Assim como é ridículo qualificar todo e qualquer ato de apoio ao presidente da República como antidemocrático. Mas adivinha quem desempenha com primor e com disfarçatez esse papel ridículo de qualificar e estigmatizar as coisas em desacordo com a realidade? Essa imprensa partidarizada, que faz militância política travestida de jornalismo. E que, graças à internet, cada vez mais vê a sua hipocrisia, as suas contradições, as suas mentiras escancaradas nas redes sociais. Então, reparem que parlamentares e influenciadores ligados à oposição são inexplicavelmente favoráveis à censura de conteúdo nessas plataformas online. Não é à toa. O caso mais patético de desinformação que as manifestações de domingo nos propiciaram foi a fantasiosa associação entre bolsonarismo e nazismo. Se você é adepto dessa teoria extremista, talvez te falte um pouco de estudo e de informação sobre o que foi o regime nazista e o que ele propunha. Parece que na impossibilidade de acusar o presidente de corrupção ou qualquer outro crime que custa em não aparecer, a oposição resolveu apelar para uma falácia infantil, que a gente chama em retórica de argumento ad Hitlerum ou reductio ad nasium. Essa estratégia consiste em associar o seu adversário político a ideias nazistas ou ao próprio Hitler. Parece meio tosco, mas muitas vezes funciona.
porque gera uma reação emocional, visceral no público. Afinal, o nazismo, o fascismo e o comunismo representam tudo que a humanidade conseguiu gerar de pior em termos de organização política e social. E para vocês verem como essa tática de usar a carta do nazismo é manjada, eu mesmo já tive a oportunidade de desconstruir essa falácia em outra ocasião, aqui no programa em 20 de abril, né, quando se tentou estigmatizar como simpáticos ao nazismo os participantes de manifestação pela flexibilização da quarentena horizontal. Bom, ainda falta abordar o tema aí sob a perspectiva da elite do nosso judiciário, então, para não me alongar e fomentar o debate, eu vou encerrar esse comentário inicial já deixando uma pergunta no ar para o doutor Augusto. Né? Vamos considerar que o ministro do STF acha que o bolsonarismo é similar ao nazismo e chega a compartilhar essas ideias em grupos de WhatsApp com outros ministros. Esse ministro estaria apto a relatar e a julgar um processo contra o presidente da República que ele vê como inimigo político? Ou, em outras palavras, né, você, doutor, se advogasse nessa causa para a presidência da República, não alegaria aí a suspeição do ministro por falta de imparcialidade? Fica no ar aí. Então, Augusto, suas primeiras considerações, já com pergunta. Vamos lá, Augusto, por favor. Primeiro fazer as considerações, depois eu respondo a pergunta. Justo. Boa noite a todas e todos. A pergunta do debate de hoje é se as manifestações estão deixando o clima político ainda mais tenso no Brasil. E eu vou ter que responder essa pergunta com uma outra pergunta. Que manifestações? As manifestações que defendem a democracia e o Estado democrático de direito, ou as manifestações com pautas, atos e falas que propõem uma ruptura democrática? Uma ruptura na democracia, melhor. O presidente Bolsonaro foi eleito com alguns lemas. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Liberal na economia e conservador nos costumes. Um jeito novo de fazer política sem o toma lá da cá. Vamos armar o cidadão de bem, entre outros temas. Antes de ser candidato, Bolsonaro, no plenário da Câmara dos Deputados, homenageou um notório e violento torturador. E fez isso abertamente, exercendo o seu direito constitucional de livre manifestação. Depois de eleito e percebendo que governar um país é bem diferente do que passar 28 anos como parlamentar, o presidente foi se perdendo. Perdendo apoio político, perdendo apoio popular e não conseguindo, de forma mínima, fazer com que pautas importantes para o país, reformas importantes para o país, fossem aprovadas. E não fez isso porque o parlamento brasileiro assim não queria. Fez isso porque foi inábil politicamente. No meio disso tudo surge uma pandemia. Uma pandemia que hoje em nosso país está relativamente controlada em alguns estados, mas fora de controle em outros. Dentre muitas posturas reprováveis do governo federal em relação a esse tema, a gente pode resumir a ação do governo no combate à Covid-19 com a célebre frase do presidente: e daí? Com sua imagem desgastada e perdendo cada vez mais apoiadores dentro e fora do Congresso Nacional, o presidente fez aquilo que era temido. Iniciou, através de manifestações, de falas e de atos, uma ruptura institucional. Nunca, e eu já disse isso aqui, nunca na nossa história uma ruptura foi tão anunciada. Os avisos chegam a um ponto que um de seus filhos diz que não é mais uma questão de se, e sim uma questão de quando haverá essa ruptura. Hoje, há poucas horas, tivemos a manifestação do Procurador-Geral da República afirmando ser possível a intervenção das Forças Armadas quando, abre aspas, um poder invade a competência de outro poder. Curioso que essas movimentações antidemocráticas sempre vêm seguidas de um pedido de desculpas, de uma explicação, de não era bem assim. Primeiro, e para lembrar apenas alguns desses atos, o presidente e seus filhos e até ministros citam o AI-5. Repreendidos por toda a sociedade, falam: não, eu fui mal interpretado. No meio da pandemia, o presidente, desrespeitando todos os protocolos de higiene, participa de manifestações que o principal pedido era o fechamento do Congresso e do Supremo. Não estou incentivando esses pedidos, apenas vim dar um oi para os meus apoiadores. Quando um dos seus ministros flerta com a estética nazista, foi exceção? Ou será que a gente esqueceu do vídeo do Roberto Alvim?
Quando bandeiras são exibidas em manifestações, bandeiras que até podem originalmente ser históricas em determinados países, mas hoje são sim apropriadas por movimentos de extrema-direita na Europa, eles dizem, mas o embaixador disse que essa bandeira representa a terra fértil e o sangue. É óbvio que seria essa a resposta do embaixador. Se a gente perguntar para qualquer embaixador americano sobre a bandeira dos Estados Confederados, ele, por certo, vai responder: é uma bandeira histórica, um símbolo da Guerra de Secessão, e nunca uma bandeira que foi apropriada por movimentos racistas. Augusto, você está vendo autoritarismo onde não tem. Qual é a explicação do presidente para compartilhar em redes sociais um vídeo com uma frase atribuída a Benito Mussolini? Vamos falar que isso é fake news? Que Mussolini foi um bom velhinho? Todos nós brasileiros temos o direito de apoiar, criticar ou fazer oposição a quem quer que seja. Os apoiadores do presidente têm todo o direito de se manifestar, todo o direito de ir para as ruas, quando a flexibilização do isolamento permitir, mas para defender o governo. Podem fazer carreata, podem se apropriar da camiseta da seleção brasileira, podem fazer brinde com leite, com café, com suco de laranja, podem hastear qualquer bandeira. Os opositores do governo também têm exatamente o mesmo direito. Podem se intitular democratas, antifascistas, stalinistas, trotskistas, o que for. Mas o principal e a mais essencial mensagem que eu gostaria de trazer aqui hoje é que tem algo que a gente não pode admitir. Não podemos negociar, seja para qual lado for. As manifestações não podem, em hipótese alguma, fazer uso de violência. E para finalizar, eu queria falar uma última coisa. Qualquer ato de posicionamento político é, no fundo, também um ato de coragem. Portanto, ao fazer falas, manifestações, ao se apropriar de bandeiras, de lemas, tenham coragem e assumam todos, de todos os lados, a responsabilidade de assim se manifestarem. Vamos lá, então, para o debate. Caio e Augusto, por favor. Eu queria já devolver a palavra aí para o doutor Augusto, por curiosidade mesmo, saber a resposta dele à minha pergunta, né? Eu falei aí das elites, tanto da mídia quanto do judiciário, né, que estavam organizadas aí no sentido de desconstruir o governo federal e sempre estabelecer esse link equivocado, baseado em desinformação entre o bolsonarismo e o nazismo, né? Então a gente teve o episódio, né, das mensagens vazadas e não contestadas atribuídas aí ao ministro Celso de Mello, que é relator, né, do inquérito que investiga a suposta interferência da Presidência da República na Polícia Federal. Ele expressamente comparou o bolsonarismo ao nazismo, né? Então eu perguntei para o doutor Augusto que, na qualidade aí de defensor da causa da Presidência da República, se ele não alegaria a suspeição do ministro que fez essa comparação, ao meu ver indevida, né? Já que isso demonstra uma certa parcialidade no julgamento, poderia denotar isso. Uhum. Bom, vamos falar sobre essa manifestação do ministro Celso de Mello, só para, se o espectador não acompanhou isso. Foram vazadas algumas mensagens trocadas em WhatsApp, não se sabe ao certo que grupo de WhatsApp seria, ou se era para uma pessoa específica ou só, tem essa dúvida ainda, mas há um texto bem longo, atribuído e, de certa forma, confirmado pelo ministro Celso de Mello, em que ele faz uma série de ponderações. Uma delas, e acredito que seja essa que o Caio se refere, eu vou ler aqui porque ela é curta. Ela diz o seguinte: guardadas as devidas proporções, o ovo da serpente, à semelhança do que ocorreu na República de Weimar, Alemanha, parece estar prestes a eclodir no Brasil. Aí ele cita uma série de datas aqui, nomes de primeiros ministros. O ministro Celso de Mello é uma pessoa muito culta. E ele finaliza assim: é preciso resistir à destruição da ordem democrática para evitar o que ocorreu na República de Weimar, quando Hitler não hesitou em romper e em nulificar a progressista, democrática e inovadora Constituição Weimar. Caio, por este trecho aqui, se algum cliente... Uma pergunta, vamos lá, aqui é uma consulta jurídica, vamos fazer uma consulta de... Vou até ligar o taxímetro aqui. Eu diria que um cliente teria pouquíssima chance em ter sucesso numa suspeição alegando esse texto, porque, veja bem, não é... E aqui,
é difícil um pouco essa posição de interpretar o que a outra pessoa fala, mas a interpretação que eu faço é que ele está fazendo duas comparações históricas, que não necessariamente comparam o governo Bolsonaro a um governo nazista. E essa comparação, eu concordo com você, ela é extremamente delicada de fazer e, assim, com o clima extremamente belicoso e violento até que nós estamos passando, não só no Brasil como no mundo, eu tenho bastante cuidado em fazer qualquer tipo de afirmação nesse sentido. Eu não vejo de forma bastante transparente e honesta nessa afirmação do ministro Celso de Mello, principalmente por ser quem é o ministro Celso de Mello, uma comparação de regimes. Se você pegar a troca de mensagens inteira do ministro Celso de Mello, ele faz referências históricas variadas, porque é a forma dele escrever. É curioso imaginar até que num grupo de WhatsApp uma pessoa, no caso um ministro, escreva muito parecido com o que ele escreve nos votos dele. Imagino eu escrevendo no grupo de WhatsApp com meus amigos como eu escrevo petições. E é assim. Então, eu não respondendo de forma bastante transparente a sua pergunta, é isso que eu tenho a dizer. Passo a bola de novo para você, porque o tempo ainda era seu. Eu vou pegar carona, então, justamente nessa sua citação. Eu acho importante, você trouxe esse elemento também, o ministro não contestou a autoria da fala, inclusive o fato dela aparecer mais uma petição já denota aí uma certa intenção no vazamento para a imprensa, que apesar de ser um fato ilegal, especialmente se nós considerarmos que era um grupo aí entre ministros, que continha aí como seus participantes ministros do STF, apesar de ser ilegal, ninguém se importou muito porque essa era a real intenção. Provocar esse tipo de relação. Então, eu vou ler de novo aqui para o espectador da CNN esse trecho inicial da mensagem do ministro Celso de Mello. Abre aspas. Guardadas as devidas proporções, o ovo da serpente parece estar prestes a eclodir no Brasil. Quando a gente fala em ovo da serpente, todo mundo lembra daquele filme icônico do diretor sueco Ingrid Bergman, que retrata aí a desordem, de certa forma o desacerto social, a tensão social que antecederam a ascensão do Terceiro Reich e do regime nazista. Mas esse título ele é derivado, na verdade, de um clássico da língua inglesa, que é Júlio César, ou A Tragédia de Júlio César, que é uma obra shakespeariana. E ele vai falar como que foi o complô contra o ditador que culminou aí no seu assassinato. Então, ao contrário do que o nome sugere, o protagonista de Júlio César não é Júlio César, é Brutus, o seu antigo aliado. E olha que interessante, ele reconhece que Brutus é seu amigo e que nunca fez nada contra o povo de Roma, mas eventualmente ele reconhece que Júlio César deveria sim ser morto para impedir que um mal eventual acontecesse. Então ele se junta à conspiração, certo? Para matar o aliado, e ele diz o seguinte sobre César, vamos aqui citar Shakespeare no grande debate, doutor, abre aspas, um ovo de serpente que eclodindo como a sua espécie, cresceria malevolamente, pelo que o urge matar na casca. Ou seja, antes da serpente eclodir, a gente elimina o ovo. Então percebam que o decano do STF, ele é golpista até nas suas analogias literárias, porque ele quer matar o Bolsonaro na casca, essa é a verdade, alegando o seguinte, aqui outro trecho da mensagem do decano, abre aspas, bolsonaristas desprezam a liberdade e odeiam a democracia. Isso foi escrito por um ministro do Supremo Tribunal Federal, a quem incumbe julgar o presidente da República. Então, de onde ele pode ter tirado isso, se publicamente o presidente só faz defender a liberdade, inclusive contra o autoritarismo de governadores, contra o autoritarismo de corporações internacionais de internet, contra o autoritarismo do próprio STF, qual o direito, e eu sempre me pergunto isso, qual o direito e garantia fundamental que esse governo federal restringiu, limitou ou extinguiu? Não vamos falar de palavras, vamos falar de atos. Porque eu já mencionei aqui para o espectador da CNN N decisões inconstitucionais do Supremo Tribunal Federal. Qual minoria vai para falar em perseguição, já que falam tanto em fascismo, em nazismo, no extermínio da divergência política? Qual é a minoria efetivamente perseguida por esse governo? Perseguida até do ponto de vista jurídico. Não precisa ser nem físico. E assim, por favor, alguém me cite um ato ilegal que seja de natureza totalitária e fascista cometido pela presidência da República. As pessoas não conseguem enumerar. Então, chamam uma pessoa de fascista, de nazista e não conseguem dar um exemplo concreto. Porque na vida real ainda nem se provou que Bolsonaro tenha cometido sequer um crime de responsabilidade, um crime menor.
tentam de qualquer forma, querem puni-lo por quê? Por erro futuro, que é o que a gente sempre discute aqui, depor um governo por antecipação, né? Com esse argumento lírico e irresponsável de que o Bolsonaro é um ovo de serpente. É exatamente isso. Então, assim, além de golpista, associar o Bolsonaro a Hitler e os bolsonaristas aos nazistas é ridículo e patético, até porque que nazista que adora o Estado de Israel e recebe o primeiro-ministro israelense na sua posse? Pense sobre isso. Caio, eu vou pular essa sua argumentação pela justificativa que eu já dei no início do debate. Eu acho um momento muito delicado para a gente ficar usando este tipo de palavra e, portanto, eu vou voltar um pouquinho à manifestação e coisas que me chamaram a atenção na manifestação desse domingo. Acho que assim, muito se falou sobre a manifestação e eu não sou aqui nem um sommelier de manifestação, nem um bedel do ginásio para dizer quem começou primeiro a briga. Mas o fato é que, infelizmente, a manifestação do domingo ela terminou de forma violenta. Outras manifestações foram bem mais violentas, mas violência não importa. O pouco de violência já é violência. O que nós vimos? De um lado, aqui você fez a afirmação de torcidas organizadas ligadas eventualmente a crime organizado, etc. A liderança deste movimento que saiu às ruas no domingo foi entrevistada hoje pelo jornal Estado de São Paulo. É uma pessoa chamada Danilo Pássaro, que é um rapaz de 27 anos, formado em teologia, evangélico, missionário no Haiti, hoje em dia é estudante de História na USP, e fundou esse movimento chamado Somos Democracia, que tem origem dentro de uma torcida organizada de um time de futebol aqui de São Paulo. Mas é esse o perfil que, numa leitura e na entrevista que eu faço, eu acho bastante diferente da leitura de qualquer coisa que beire a ilegalidade. Esta é a primeira coisa. Por outro lado, o que nós vimos, e aí não é realmente uma questão de interpretação, quem começou primeiro ou quem não começou primeiro, mas há imagens divulgadas exaustivamente na CNN, inclusive, de uma manifestante pró-governo federal que vai para a manifestação com um taco de beisebol. Vou repetir, taco de beisebol, escrito Rivotril. Me relembrou aquele pedaço de pau apreendido numa delegacia de polícia na década de 90 aqui, onde presos eram espancados e estava escrito nesse taco de pau, direitos humanos. Vocês lembram disso? Me lembrou bastante isso. Então nós temos de um lado uma manifestação que se auto-intitula Somos Democracia e uma outra em que uma manifestante vai com um taco de beisebol. Isso é um fato. Divulgado amplamente. E aí pedir manifestações, eu não vou chamar de fascistas ou nem de nazistas, eu vou chamar de autoritárias do governo federal. Eu posso passar aqui 4 debates elencando. Para começar, revogando portarias que controlam armas e dizendo abertamente que quer armar a população contra governadores e prefeitos. Então, quando você vem aqui, Caio, me desculpe falar, o presidente está mostrando uma veia democrática para que a gente não fique à mercê de governadores e prefeitos, veia democrática com armas? Olha, estamos completamente Augusto, longe de veia democrática nesse governo, completamente longe. O que quer dizer, então, para terminar, já que você me fez uma pergunta, Caio, o que significa um presidente da República, num momento como tal, a troco do quê? Por que razão? Com qual intuito compartilhar um vídeo com uma frase atribuída a Mussolini? Eu jogo a pergunta para você. Para que isso nesse momento? Eu acho um grande equívoco, né? Até porque, por mais brilhante que a frase possa ser, e muitas vezes é possível sim separar o autor da obra, eu particularmente elogiei 1000 vezes, né? Gente como Chico Buarque, mas obviamente pela questão artística, jamais pelo posicionamento político, até porque ele defende uma cleptocracia que assaltou os cofres públicos. Eu lamento, se for o caso, que o presidente da República tenha agido dessa forma, porque ele dá ensejo justamente a esse tipo de crítica que você fez. Com você. Agora, vamos voltar um pouquinho e colocar os pingos nos is. Quando a gente fala em armar a população, isso é justamente armar a população contra a tirania. Qual tirania? Pode ser de um governo ou pode ser do crime organizado, já que você citou ele de novo. Você sabe que uma família desarmada ela é absolutamente refém do crime organizado quando esse resolve aí expropriar não só a propriedade, né, dessa família, como também, de repente, ameaçar a sua vida. Então, uma população armada é muito mais difícil de ser tiranizada. Então, esse é o primeiro ponto. E triste a democracia que não tem armas. Aliás, me dê um exemplo de um Estado democrático de direito que não tenha forças armadas, que não tenha polícia.
né, e que não tenha cidadãos privados que possam andar armados, seja em situação excepcional ou em situação regular. Não é assim, né? Agora, bom, já que você citou a questão da bandeira, é importante pontuar, né, doutor, o que a gente cobra da esquerda, em geral, dos progressistas e muitas vezes dos advogados, né, dessas correntes políticas, é o seguinte, uma simples questão de proporção. Você vem aqui, você fez uma ode contra a manifestante que de forma dramática estava lá com o seu bastão de beisebol, e eu pergunto, ela agrediu alguém com esse bastão? Não, porque ela foi escoltada pela Polícia Militar, o que é uma coisa também curiosíssima, né? A Polícia Militar escolta uma manifestante branca com um taco de beisebol. Se fosse um negro com um shampoo na mão, seria preso, como no Rio de Janeiro foi. Bom, doutor, pulando um pouquinho o proselitismo político... Proselitismo não são fatos, Caio. Não, vamos ir para os fatos. Ela foi para a Paulista. Ela foi para a Paulista com taco de beisebol para fazer carinho, doutor, em alguém? Eu quero fazer a comparação. Não podemos, Caio, a palavra agora. Deixa eu só te pedir uma coisa. Não podemos passar pano para a violência, Caio. Seja qual for o lado, me Exatamente. Desculpe. A gente não pode falar que taco de beisebol é ok. Porque você está comparando a mulher com o taco de beisebol e a manifestação supostamente pró-democracia, antifascista, que de fato atirou pedras e depredou patrimônio público, depredou patrimônio privado. De novo. E saiu atirando pedras. Está lá, tem as imagens. Você citou as imagens da CNN, é isso que as imagens mostram. São os supostos manifestantes antifascismo se comportando de forma fascista. Então você vem aqui para o debate e você fala da mulher que, seja de forma ridícula, lá empunhando um taco de beisebol, mas isso pelo menos ficou só no simbolismo. Não foi para as vias de fato, como os manifestantes que você a tanto custo defende. Então, o que a gente cobra é simplesmente proporção. Eu defendo o direito das pessoas se manifestarem. Comparando uma imagem que é forte, que é desagradável de fato, né? Ela é criminosa. Com um crime realmente cometido de agressão física, de violência, inclusive contra a força policial. Né? E outra coisa, vamos lembrar, né? A gente está falando de manifestações em tempo de pandemia, que é outra agravante também para tudo isso que está acontecendo. Concordo com você. Debatedores, eu não quero interrompê-los, mas eu fiz essa ressalva quando a gente começou por causa da cobertura das manifestações. Hoje o debate é um pouco mais curto. Então agora vocês podem manter o debate no tom que quiserem, claro, respeitosamente, e levando em consideração que as pessoas têm que nos ouvir, nos entender. Agora os argumentos finais, 2 minutos para cada um. Começamos com você, Augusto, por favor, e depois o Caio. Tá bom. 1 minuto, desculpe, acabei de ser corrigida. 1 minuto, desculpe, então, debatedores. Vapt-vupt. Vamos lá. Eu vou voltar à parte final da minha fala inicial. A única coisa que me preocupa, e me preocupa muito, principalmente tendo notícias de que há novas manifestações agendadas para esse final de semana, que qualquer que seja o seu lado, e aqui eu falo para o espectador que está ouvindo e de repente quer se manifestar. Primeiro, você não deveria, com todo respeito, fique em casa nesse momento, que nós ainda estamos enfrentando uma pandemia. Mas se você resolver ir, e seja o lado que você defenda, seja o lado do presidente ou não do presidente, tome muito cuidado. Violência neste momento quente como a gente está, é só perceber o que está acontecendo nos outros lugares do mundo. É a última coisa que nós precisamos, é a última coisa que nós queremos. Então, o meu pedido real é calma, fiquem em casa nesse momento. Caio? Eu acho importante repisar o fato que supostamente ensejou a violência entre as partes, que foi a exibição daquela bandeira, né? Ninguém na manifestação violenta das torcidas organizadas conhecia esse símbolo, né? A ignorância da própria imprensa especializada sobre o assunto denota isso. Então, é ilógico atribuir que esse foi o estopim do confronto. Essa bandeira é histórica, ela tem o brasão da Ucrânia, as cores da terra e do sangue, dos cossacos e tal, como foi esclarecido pelo embaixador ucraniano aqui na CNN. E ainda assim, horas depois, a grande imprensa noticiava que nos apoiadores do Bolsonaro havia um símbolo neonazista. E não há que se falar em apropriação, até porque os símbolos são distintos, né? O brasão da Ucrânia é um tridente, o brasão do partido extremista ele é uma espada com adornos laterais. Então são coisas completamente diferentes. Mais ridículo ainda é atribuir o ato de beber leite a uma manifestação subliminar nazista, sendo que era sabido publicamente que essa era meramente uma campanha aí de endosso aí dos produtores de leite a esse hábito saudável de tomar essa bebida. Então, gente, pelo amor de Deus, não vamos nos acometer aí da síndrome da pior interpretação possível quando o assunto for a presidência da República. Sejamos aí um pouquinho mais sensatos, vamos baixar a temperatura, vamos parar de achar pelo em ovo e tocar esse Brasil para frente sem essas picuinhas políticas. A democracia tem que ser respeitada.
Obrigada, debatedores. Augusto, boa noite. Boa noite. Até amanhã. Caio, boa noite. Boa Até noite. amanhã.